Mas me conte aí, esse diagnóstico, aos 38 anos, você já percebia que tinha alguma coisa errada com você? Sim, sim. No fundo a gente percebe, a gente sabe que tem algo diferente. Inclusive, no meu caso, o autismo ele foi mascarado, Ciro. A gente ainda vai fazer um outro teste para poder verificar até onde que esse QI vai, mas deu um QI um pouco alterado para cima. Então, eu percebia que eu calculo muito o ambiente. Então, é algo muito mais calculado do que sentido. Aqui dentro, eu sempre soube que existia uma diferença de mim para o próximo, para o outro. Só que eu observo muito, a gente vai criando estratégias. O que acontece antes da pessoa ter o diagnóstico é que ela percebe que ela não está funcional na vida, né? Que ela tem comportamentos que estão fora dessa regulação, e através do entendimento do que acontece com ela, o seu modo de ser, ela abre a possibilidade, através de processos terapêuticos, né, em alguns casos, de conseguir estratégias para se autorregular. Entende? Isso é muito interessante. Por exemplo, me permita o Washington. O Washington, ele recebeu o diagnóstico de autismo, e aí depois a gente passou por um momento conversando sobre a questão do diagnóstico e trabalhando. Aí ele chegou em uma sessão, falou comigo algo que me marcou, e eu até falei com outros pacientes, né? Ele chegou assim e falou: pô, Ciro, antigamente quando tinha assim, Dia das Mães, que tinha muita gente em casa, eu me desregulava e tomava remédio, ia para o hospital, não era isso. E passava mal. Aí, agora que eu entendo que aquela questão, quando tem muito movimento, eu me desregulo, aí ele criou uma estratégia, né? Ele entendeu a estratégia dele. Ele subia pro quarto, tomava um banho gelado, tinha um ritualzinho dele, passava 10 minutos... Uma técnica própria que ele descobre. Voltava a socializar, a bateria, recarregava aquela bateria. Descompressão. Né? É importante a gente tratar, às vezes, a questão do suporte da forma como ele merece. Porque, às vezes, a gente generaliza tudo e, como o próprio tema diz, que é um espectro. Então, são cores, todas as cores em todos os tons. Todo autista ele tem uma identidade como se fosse a palma da mão. Não existe uma impressão digital uma igual a outra. Assim, o autista. Às vezes, a sociedade contemporânea trata tudo da mesma forma. E às vezes tem frases prontas que a gente ouve. Eu ainda me magoo bastante. Eu estou trabalhando isso pra gente parar de se magoar tanto, mas... Nossa, você não parece autista. Porque tem a ideia do autista nível 3. Aquela pessoa que tem deficiência cognitiva, que está ali, a mãe precisando segurar para não se bater, para não agredir as pessoas, que não fala direito. Como é um espectro, a gente precisa que a sociedade como um todo olhe para isso e divida isso. A criança, o adolescente, o jovem, que é nível 3, a mãe precisa de um apoio igual ao próprio autista. Não é só o autista. Eu sou nível 1 de suporte. Eu digo para quem está acompanhando a gente aí através da questão digital e para quem está aqui, eu preciso que me apoie. Eu não preciso que apoie alguém que convive comigo. Porque as pessoas que convivem comigo, elas precisam me apoiar. Se tiver uma terapia, se tiver uma compreensão no ambiente de trabalho, no ambiente onde estuda, eu, além do autismo, também tenho dislexia. Eu preciso de mais tempo para fazer uma prova. Eu preciso de entender quando eu estou assim, meio desregulado, que alguém me libere meia, 40 minutinhos, meia hora, para poder ficar num local escuro, tomar um banho frio. Entende? É para mim. Mas para ela, você precisou de muito apoio e não teve. E as pessoas às vezes pegam, colocam tudo no mesmo saco, joga junto, faz aquele bolo todo e às vezes não compreende. Outra coisa é, às vezes, a gente tentar romantizar o autismo. Achar que todo autista nível 1, ele é genial. Não é. E todo autista nível 3, muitas vezes, não entende o que está fazendo, o que está falando. Às vezes entende? Entende, só não consegue se expressar direito. É como se fosse um celular. O celular tem uma pecinha que fala e aqui ouve. Às vezes um autista nível 3 está quebrado só
a de falar, a de se expressar, de colocar para fora. O código é diferente. É diferente, é complexo, né? Agora, eu quero saber o seguinte, como é que você se percebia que tinha algo a mais? Que precisava ter um olhar especial para esse ponto que sempre, né, se expressava? Como eu disse no início, a gente sabe. Eu desvio o olhar, não consigo olhar para o seu olho aqui. Durante muito tempo. Não, eu preciso desviar. Parece que alguém está querendo entrar dentro da minha alma, isso é assustador. Então, mas eu fui ensinado lá atrás, por pais, pelos parentes ao redor, pelos vizinhos na escola, que quem não olha no olho é falso. Então, cognitivamente, eu entendo isso. Eu preciso usar uma estratégia. Qual a estratégia que eu uso? Eu olho e tiro, desvio o olhar. Eu olho e desvio. Me incomoda luzes fortes. A gente estava até conversando assim, que depois do diagnóstico parece que a gente fica mais autista. Porque você começa a saber o porquê. Você começa a se permitir. Se permitir. Algumas barreiras vão indo para o chão, você vai quebrando. A vergonha, às vezes, de tipo... Não tá aqui no ambiente desse e não conseguir olhar para a luz, não conseguir olhar no teu olho, não conseguir ter uma conversa durante um tempo muito alongado, porque a minha bateria social vai acabar. Vai acabar. O rosto vai esquentar, depois vai gelar, depois vai vir um suor, a senhora vai perguntar se está passando mal. Então, e tudo isso ajudou bastante a poder criar uma certa identidade, né? Ter um lugar de pertencimento dentro da sociedade. E, como a senhora perguntou, eu precisei procurar ajuda porque as comorbidades, infelizmente, eu vi como medicação. Um ansiolítico, um antidepressivo, medicação para o sono, porque tudo isso estava me afetando bastante. A cognição é boa, a fala é boa. Estou aqui falando, me comunicando. Sim. Depois dessa interação, eu vou ter um sintoma, eu vou sentir um pouquinho, eu vou ficar um pouquinho desregulado, mas eu já sei o que é isso, então eu tenho a oportunidade de me regular, ir para um local mais calmo, mais tranquilo, ir para a beira do mar, dar uma respirada, tomar uma água e entender que aquilo não é algo clínico. Eu tenho essa oportunidade. É emocional. É emocional. Eu já fui parar em hospital, em posto de UPA, pensando que estava tendo infarto e chegar lá, me colocarem um monte de fio e depois de... Tá tudo bem? É algo emocional. É o emocional. Antes do diagnóstico. E só voltando à questão do início da pergunta, a gente sabe, existiam várias coisinhas como seletividade alimentar, tinha um pezinho lá na seletividade alimentar. Eu não como peixe moquecado, cozido, mas eu como ele cru, eu como ele frito. Qual era o problema? Era a textura do alimento. Se pegasse lá alguns ovos, jogasse no caldo do peixe, na moquequinha, fazer aquela moquecadinha, eu vou comer de boa. Aí vem aquela palavra, pô, que cara doido, que é isso? De onde é que vem isso? Era a seletividade alimentar, eu não sabia. Hoje a gente já sabe, tem a oportunidade de saber o que é. Seletividade alimentar, desregulação emocional, desvio no olho, muito quieto, às vezes muito calmo, muito tranquilo. Eu sempre fui uma criança muito introspectiva para dentro. Então tudo isso, quando junta, deu um diagnóstico. Quando eu jogava futebol, na minha adolescência, meus 12, 13, 14 anos de idade, eu era um jogador de futebol com os meus amigos mais próximos, meus parentes, os primozinhos, os vizinhos. Eu jogava bem. Mas se me colocasse para jogar futebol com pessoas desconhecidas, era um perna de pau. Isso me trazia um sofrimento muito grande. Porque eu não conseguia. Ali entrava uma insegurança, na verdade, me né? frustrava. É isso? Sim. E entender o autismo, ele tem uma dificuldade de entender as regras sociais, ele tem uma dificuldade em entender essa questão emocional também é diferente e ele está muito mais observando os detalhes do contexto que faz com que a interação dele se torne diferente. E aí, em um jogo de futebol, né, existe todo um conjunto de regras que às vezes a criança autista não tem dificuldade. Porém, como todo autista é diferente, por exemplo, tem autista que tem níveis mais altos de suporte e na área esportiva é excelente, porque segue o padrão, porque tem uma rigidez cognitiva no autismo, né? Onde segue, e às vezes aquela rigidez para aquele indivíduo, para o esporte, é feita ao pé da letra, que faz com que ele se desenvolva ainda melhor, porém não socializa tão bem como os pares. Eu comecei a conversa dizendo que às vezes não, a maioria das vezes as coisas são calculadas. Quando a senhora entrou aqui, sim, bate um leque de opções na mente.
levanta, aperta a mão, beija o rosto, abraça. E agora? Eu dei um abraço, funcionou, acho que funcionou. Funcionou. Mas esse pouco segundo que você tem que tomar Uma decisão. pra gente é muito complicado. Muito sabe? complicado. Não é natural, Não é natural. é calculado, é observado, é estratégico. E às vezes é o que falta. Às vezes o rapaz não te cumprimentou, não porque não seja mal educado, não porque ele não queria, não porque ele não tivesse a vontade, mas ele simplesmente passou aquele código. É como se aquilo passasse correndo pela mente dele e ele não E conseguia. por isso que diagnosticar autista em adulto é mais difícil. Por quê? O adulto, ele já tem umas regras, ele já fez todo um cálculo para viver na sociedade. Ele sempre teve a dificuldade de manter o contato visual e ele criou a regra para manter o contato visual. E às vezes fica encarando. E esse contato desgasta. Né? Ou esse Ele age a vida toda, tem tudo calculado. Quando vai para um lugar, ele já calcula tudo que vai fazer. E se alguma coisa sair fora de ordem, desequilibra. Desregula, porque tá tudo ali, né, traçadinho, tudo medido. Isso. Mas para quem está de fora, não, ele conversa, interage, abraçou. Ele abraçou Hereudo, que se fosse autista não ia abraçar, entende? Mas ninguém sabe o que por detrás, que ele teve todo um cálculo, ficou todo perdido, sem saber Antes eu o que pensei em fazer. beijar, mas depois eu achei que era muito íntimo, e aí a dar a mão, mas vai ficar muito frio, eu abracei. Olha só, que coisa linda, né? É lindo, porque em pouco espaço de tempo, para ele é conflituoso. Porque existe um esforço. Existe um esforço da parte dele. Isso por causa das terapias, esse esforço, ou isso é independente, você mesmo se proporciona, ou porque fez terapia e aprendeu que deveria... Na verdade, as estratégias, elas sempre existiram. Eu na consulta lá consigo, nas sessões, isso me veio, começou a vir à mente entre os 10, 12 anos de idade, porque eu me via diferente e eu sabia que eu precisava ir para o mundo. Só que a parte da cognição, graças a Deus, funciona. Então eu comecei a observar muita coisa e a gente vai copiando, colando, vai testando e a personalidade vai sendo montada. Só que eu me sinto assim, ó, eu tô aqui dentro com o joystick na mão e tem alguém lá fora trabalhando. E eu tô cá dentro, sabe? Controlando. E isso é muito, às vezes, desgastante. Desgastante, é verdade. Entende? É desgastante. Eu disse lindo pelo fato da luta e de conseguir, né? Da entrega de conseguir, porque olha quantas coisas se passou de enquanto eu entrei ali, segundos, né? E ele pensou, eu beijo, eu abraço, eu cumprimento, né? Olha. E quando ele levantou, me fez uma cobrança um pouco mais forte. Ele levantou e agora? E agora? Tem que levantar também. Levantar também. E eu preciso, inclusive, me olhar, porque eu gosto muito de abraço. Muito. Então eu já chego, é automático. Eu já vou chegando e já vou abraçando e perguntando. Você vê como é um negócio meio complicado, que eu não tenho problema com toque, mas tem autista que tem. Eu vou precisar vir olhar se eu não sou autista, porque, meu amigo, eu tenho um problema com tanta coisa. Ó, Ciro aí, faz logo uma avaliação. Ô, Ciro, você precisa me avaliar, meu amigo, porque eu tenho espaço lá é um problema. Eu tenho Sai do espaço, lá vai pra praia tomar um ar. O preconceito contra pessoas autistas está mais relacionado ao desconhecimento ou à resistência em aceitar a diversidade humana? Desconhecimento. Acho que a falta de informação hoje é o que gera esse tipo de preconceito. Eu mesmo, enquanto pessoa autista, eu não tinha tanto de informação que tem hoje, que a gente vai atrás, começa a perceber algumas coisas. Quando o diagnóstico vem, a gente cria hiperfoco, né, mergulha naquilo, e aí vai mergulhando, e eu venho aprendendo a cada dia. Mas eu percebo que a sociedade precisa muito das autoridades, os meios de comunicação. Isso aqui, o que a gente está fazendo hoje aqui, é uma coisa que tem um valor, né, para a sociedade que é imensurável, porque traz a oportunidade das pessoas conhecerem, ouvir falar, debaterem entre si, em casa, nas famílias, nas escolas, nas igrejas. Eu sou muito atuante na igreja. Eu canto, eu trabalho com jovens no departamento de música. Mas hoje, eu sinto que a falta de informação, às vezes, cria um vão muito grande entre mim e
os típicos. Sim. Porque existe uma falta de informação que impede com que um encaixe aconteça. Eu funciono, eu só preciso de algum suporte, de algumas adaptações. Eu estava sábado num trio elétrico, lá na praça pública, Fazenda Grande 2. Depois do evento, eu fui para casa, eu tive dor de cabeça, eu precisei ficar no quarto uma meia horinha, tomar um banho frio quase gelado. Na segunda-feira o corpo estava todo dolorido. Antigamente eu não sabia o que era isso, hoje já sei. Mas as pessoas ao meu redor, será que elas veem tudo isso? É uma pressão interior. Eu tenho um exame feito aos 9 anos de idade, no Hospital das Clínicas aqui de Salvador, que dizia no resultado do exame que eu tinha um funcionamento cerebral anormal. Só que eu estudava, eu falava direitinho, eu era criança que não dava trabalho. Então foi se pegando nisso e eu fui vivendo. Eu fui empurrando a vida com a barriga. Mas se minha mãe tivesse corrido nos órgãos públicos, em um médico, para poder entender esse funcionamento cerebral anormal, talvez eu tivesse tido um suporte lá atrás, que não tive durante a vida toda. E hoje eu tenho as comorbidades, infelizmente, num volume mais aumentado, ao ponto de precisar tomar medicação por conta disso. Talvez eu conseguisse vir um pouco mais leve. Né? A gente não tem como voltar no futuro, ou no passado, no passado. projetar o futuro. Talvez eu tivesse um pouco mais de suporte e tivesse voando um pouco mais. O que não é verdade, que o presidente Sastido falou, que vacinas podem causar autismo. E isso é um mito, né? Isso é um desserviço à questão da causa. Né? Para poder reforçar essa fala de Ciro, deixa eu trazer um dado aqui que é do nosso país e que reforça essa visão distorcida da coisa. Hoje, no nosso país, nós somos mais ou menos aí 220 milhões de habitantes. Mais ou menos, não sei o número exato, mas essa média. E pessoas diagnosticadas, nós temos pouco mais de 1 milhão. Se pegar e fazer a proporção, dá menos de 1% do total da nossa população. Isso é muito. Muito seria se fosse 20, 30. Aí a gente poderia falar em algo assombroso, algo assustador. E é menos de 1%, é muito pouco. Porque na verdade existe internet, meio de comunicação, os veículos de informação mais abertos para isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é abrindo, jogando a informação para cima, para a sociedade, e as pessoas começam a ver isso e ter essa mentalidade na cabeça. A mensagem que eu tenho para deixar aqui é que você se coloque no lugar das famílias que são atípicas, você telespectador, que você apoie, que você ajude, que você se informe sobre o que é a neurodivergência. Quando você tiver contato com esse mundo, com essas pessoas, você acolha. E a mensagem mais importante é não ao bullying, não faça bullying, não abuse. Aqui a gente tem a mania de falar aluguel, né? Não alugue quem é estranho, quem se comporta diferente, quem vê o mundo com as cores que talvez você não enxergue, quem se comporta de uma forma diferente. Acolha, apoie, ajude, abrace, pergunte se pode abraçar. E é isso. Me permita só complementar essa fala do Austin, que uma coisa que eu acho interessante, Irel, é que a maioria dos Einsteins e gênios que tem na atualidade, né, se entende hoje que muitos deles fazem parte do grupo autista. E às vezes as maiores mudanças no mundo, que a gente falou assim do grupo 3 de pessoas com... Mas existe também aquele grupo que faz a mudança no mundo. E eu digo que às vezes para pensar fora da caixa, tem que estar fora da caixa. Então às vezes o mundo também precisa de pessoas que pensem diferente, né, para fazer essa mudança no mundo. Bom, está aí. Foi um programa maravilhoso. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira e um beijo aí no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.